Eu creio piamente nisto. Aquelas pessoas que morrem antes da sua consciência, porque Deus não é pego de surpresa em nada. A causa da condenação é o pecado. Porque está lá, eu vou ler para você. A causa da condenação é o pecado. A causa da salvação é a graça. Então, o Senhor Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo vier, está aqui em João 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Bom, a criança que nasceu, que está no ventre da mãe, um feto, por exemplo, que foi um aborto, é um ser humano. Eu creio que a vida começa na concepção. Está lá no Salmo 139. Deus me viu substância informe. Então, não só uma criança que está aquém da idade da razão, como, por exemplo, uma pessoa que nasce com um problema de saúde, uma pessoa especial, é como uma criança. Então, como Deus nunca é pego de surpresa, Deus não fica numa situação de saia justa, esta criança, ela é regenerada. Porque a regeneração é diferente da conversão, Vilela. O que é regeneração? Regeneração é aquela obra íntima, secreta, interna do Espírito Santo no seu coração que você não tem participação, não tem consciência. Por exemplo, se eu perguntar para você, ô Vilela, você teve alguma participação na sua concepção? Não. Nenhuma, nem consciência. Mas aconteceu. Sim. A regeneração é a mesma coisa. O Espírito Santo vem e regenera. Nós não cremos em salvação da criança que morre na infância e dos especiais, porque são inocentes. Não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos em pecado. Não são puros, hein? Não são puros no sentido de impecabilidade. Tá? Talvez a gente possa usar a palavra puro no sentido de não ter malícia. Mas não ter dolo. Sei. Tá? Mas não de impecabilidade. Depois de Adão não tem nenhum ser humano, exceto Cristo, que veio ao mundo sem o problema da pecabilidade. Então, nós cremos que essas crianças são regeneradas e salvas. Não condenadas jamais. É o que eu entendo das Escrituras. Isso até a fase dela ter consciência. Consciência sobre a vida. Exatamente. Meu filho tem 5 anos. Com 5 anos, qual é o nível de consciência espiritual de uma pessoa? Talvez parcial ainda. Porque ele com a gente, ele entende mais ou menos, mas ele não tem um entendimento pleno, né? E não existe uma idade definida para isso, né, Vilela? Para cada pessoa. Alguns acham que 7 anos, outros acham que 8, mas não existe. Na verdade, isso pode variar de pessoa para pessoa. E não somos nós o juiz para determinar com tal dia começa, até tal dia não começa.